Capítulo 14. O poder da língua. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos perceber que todo o construir de Deus é pelo seu Espírito e pelo seu falar. Sempre que o Espírito de Deus está presente e o seu falar está sendo liberado, o edificar da vida de Deus está acontecendo. Para falar, a sua língua tem poder. Podemos dizer que em grande medida, ou até mesmo em toda ela, a vida cristã é uma questão do Espírito pairar e Deus falar. Esse é o mover de Deus. Tudo começou pelo falar de Deus. E tudo começa em nossa vida em relação a Deus, com o nosso falar ligado ao nosso coração. Romanos capítulo 10, do versículo 8 ao 10. É na nossa boca, no nosso falar, que encontramos a chave para entrarmos no reino de Deus, para sermos salvos. Depois veremos por toda a Bíblia que pelo mesmo princípio do falar seguido de uma fé procedente do coração, é que viveremos e reinaremos com Cristo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. O Senhor nos tem como noiva e a sua visão a nosso respeito é um falar cheio de vida. Chegamos então aqui à grande questão. Sempre haverá um mover das trevas paralelo ao mover de Deus. O mover de Deus é o homem falando palavras, fruto de um coração puro e cheio de fé, fundamentado nas promessas de Deus. O mover das trevas é o homem falando mentiras, tomado de inveja e sentimentos facciosos, como filho do diabo. João, capítulo 8, versículo 43 ao 47. O mover de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O mover das trevas está estabelecido sobre Satanás, sendo o pai da mentira. Sempre que a mentira, a fofoca, os exageros, as palavras dobles estão em nossa boca, o reino das trevas está acontecendo através de nós e você está se tornando filho do diabo, disse Jesus. Quando você caminha na verdade, o reino de Deus está sendo estabelecido através da sua vida e você está sendo edificado como filho de Deus. É uma questão aqui de chamar a sua atenção para não mentir, fazer fofoca, murmurar. É antes uma questão de revelação e decisão de não dar lugar ao diabo na sua vida e viver para edificar unicamente o reino de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 27. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. João capítulo 14, versículo 30. Uma das frases extremamente poderosas que Jesus disse é que Satanás não tinha nada dele. Ele disse isso porque da sua boca nunca saiu mentira alguma. Exemplo: um rapaz vendeu a casa dele, mas a única coisa que não foi vendido na casa foi um prego que estava na parede da sala. Quem comprou a casa não conseguiu entender, mas o dono só venderia a casa se ele pudesse ficar com o prego e que não poderia ser arrancado por nada, pois estava até no contrato. Depois de um tempo, o dono do prego pendurou um pedaço de carne que se transformou em carniça, ficando insuportável o viver na casa. Sempre que mentimos, o diabo alcança algo de nós. É o exemplo do preguinho que concedemos em nossa casa. Certamente ele irá pendurar a sua carniça em algum momento. Satanás tem alcançado muitas coisas na vida de muitos irmãos, porque eles mesmos têm permitido, e a grande porta de entrada são os seus lábios.
Vejamos por que precisamos lidar com a questão do nosso falar se queremos ser parte de um povo vencedor. Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 3, versículo 7 ao 10. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Número 1. O vencedor é aquele que refreia a sua língua. Tiago capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que se ignorarmos a questão da língua, enganamos o nosso próprio coração e a nossa vida cristã é uma farsa. A Bíblia diz isso porque sabe que a língua tem o poder de tanto construir como de destruir, e que a sua fonte é o coração e não podemos ignorar. Provérbios 18, 21, Lucas capítulo 6, versículo 45, Mateus capítulo 15, versículo 11 e Mateus 15, versículo 18. A chave do refrear a língua está em lidar com o coração, até porque veremos que a língua não pode ser contida, ela é apenas um canal que permite o fluir do que vem do coração. Número 2. Lidar com a língua é lidar com o coração. Tiago capítulo 3, versículo 8, Tiago capítulo 3, versículo 14 ao 16. Se não lidarmos com o nosso falar, jamais poderemos ser vencedores, pois o nosso cristianismo será uma farsa. Vemos, no entanto, que a língua não pode ser domada. O que fazer então? Para lidar com a língua, precisamos lidar com o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Número 3. Lidar com a língua é uma questão de temor de Deus. Se queremos lidar com a língua, precisamos lidar com o coração. E o caminho para lidarmos com o coração é buscarmos o temor de Deus, pois todos nós compareceremos diante dele um dia para prestarmos contas também das nossas palavras. O temor do Senhor vem por estarmos diante dele e vermos a sua glória trancados no nosso quarto. Os irmãos que tropeçam no seu falar são, com certeza, aqueles que não têm estado diante do Senhor. Ninguém pode ver o Senhor e não temê-lo. Ninguém pode ver o Senhor e não lidar com o seu falar. Número 4. Lidar com a língua é uma questão de não aborrecer ao Senhor e de não se tornar abominável aos seus olhos. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. De 6 coisas que o Senhor se aborrece, 2 estão ligadas à língua, e o que ele abomina também. O grande problema da fofoca é que ela atrai a ira de Deus, pois destrói o corpo de Cristo e não pode ficar impune. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Número 5. Deveríamos lidar com o nosso falar. A maledicência separa os que são da parte do Senhor dos que não são. Provérbios, capítulo 10, versículo 6 e versículo 11. Existe uma diferença clara entre o justo e o ímpio, e tudo está ligado com o nosso falar. Bênção, maldição, vida, violência, conhecimento, ruína, sabedoria, perversidade, bem, mal, libertação e destruição. Número 6. Se queremos participar de uma grande obra, precisamos lidar com a nossa língua. Tiago capítulo 3, versículo 3 ao 5. A língua se gaba de grandes coisas, pois com ela grandes obras podem ser edificadas, assim como grandes ruínas. Hoje precisamos nos levantar com a atitude de escolhermos usar os nossos lábios para o fluir do Espírito e da Palavra de Deus, para participarmos da obra que o Senhor tem realizado em nosso meio e sermos encontrados fiéis. Conclusão. Número 7. Sejamos humildes ao lidarmos com a nossa língua e clamemos ao Senhor para nos dar um falar segundo a sua palavra. Salmos 141, verso 3, 39, 1, 122 e Apocalipse 1:16. Da boca do Senhor sai uma espada afiada de 2 gumes, uma espada que salva e que edifica, que instrui e que julga. Que ao olharem para nós, ou os que se dizem cristãos,
as pessoas possam ver tal espada que, saindo da nossa boca, possa penetrar até o ponto de dividir juntas e medulas, alma do espírito e discernir os propósitos do coração dos homens. Que os nossos lábios sejam para o glorificar de nosso Pai, e no dia quando formos julgados pelo nosso falar, que possa o Senhor achar em nossos lábios motivo de nos coroar.